Gratidão. E aqui a gente vai falar de duas energias que são, assim, vilões da história, né? Que atrapalham o nosso processo, ou atrasam, entre aspas, atrasam, ou fazem a gente perceber uma coisa que não é a realidade, né? Então, as duas energias que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque elas estão sempre no nosso movimento, né? Quando a gente faz um movimento, que a gente tem uma intenção de vamos voar agora, né? Mas a que horas nós vamos levantar o voo, né? Essa energia qual que é? É a da expectativa. Então a primeira é a expectativa. Quando a gente cria expectativas, a gente coloca na frente, a gente se coloca na frente do eu superior, do nosso comandante. E aí a gente atrapalha todo o processo. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa. Meu Deus, ia cobrar? Não, mas a gente vai levantar voo, não vai? O que vai acontecer? Qual vai ser o evento? Vai ter um evento, mas qual vai ser? Como vai ser? E a gente começa a construir expectativas. Então, essas expectativas, quando não atendidas, levam a energia, a gente gasta energia, e vão levar obrigatoriamente à frustração. Por quê? Porque nós criamos uma coisa que não é. Ninguém está pedindo para criar o que não é. Por isso que a cocriação consciente, o que significa? Significa que eu estou consciente, eu estou na consciência. Então, o nosso foco não é a mente, não são os corpos. Eles são os veículos. Então, a gente tem que fazer esse exercício todo dia, né, de perceber que o nosso veículo está à disposição da nossa consciência para fazer a experiência humana. Então é a nave, né? Você não pode querer que ela levante o voo por expectativa, porque ela não vai. Por expectativa, ela não sai do lugar. Não sai do lugar. Por quê? Porque existe um conjunto de coisas, um conjunto de forças, um conjunto de energias, um conjunto de decisões, de definições que primeiro vem de onde? Da consciência. Então a consciência vai reunir todos os seus corpos, tudo que você é para fazer o próximo movimento. E depois outro, depois outro, depois outro. Sem expectativa. A expectativa é uma energia humana, uma energia da mente humana. Então a gente fica ali imerso na expectativa e a nave não move e você não se move e acha que as naves vão aparecer daqui a 5 minutos e elas aparecem daqui a 5 anos. Né? Por quê? Porque você, ao invés de se aproximar delas, sem a expectativa, elas se aproximam. Com a expectativa, elas se afastam. Então você está empurrando tudo para longe, criando a expectativa. Então a energia é contrária, né? Eu tiro as expectativas. Por que eu tenho que eliminar ou transmutar essa sensação de expectativa? Não que não exista, porque a gente não tem uma expectativa positiva, que é uma energia onde você sabe que vem um outro ponto, que vem outro movimento, que está para acontecer outras coisas, porque você está trabalhando os sinais e a energia, energeticamente. Então você está percebendo o que está vindo. Né? Então você tem aquela sensação, que podemos chamar de expectativa, mas é uma sensação de que a coisa está acontecendo e que a gente está chegando num outro momento. Né? Mas a gente não cria como vai ser esse momento e como a gente gostaria que fosse. Porque aí a gente desmonta tudo aquilo, né, que pode não ser nada daquilo que a gente imaginou, e o evento pode não ter todos aqueles fogos, e aí a gente se frustra e fala, puxa, mas eu tinha uma expectativa, né, de que era uma coisa gigante. Né? Então, esse movimento, por quê? Porque o movimento da consciência, que leva a nossa percepção para outro nível, é extremamente sutil. Extremamente sutil. De repente você já saiu de um local, de um ponto para outro, e você nem percebeu de tão sutil que é, não percebeu. Fisicamente. Por quê? Porque os seus corpos estão criando expectativa. Então a mente está criando expectativa e não percebeu.
que aquilo que você queria já foi entregue, você já recebeu, mas você não percebeu por conta da expectativa. Então, essa energia tem que ser trabalhada, né, para a gente não ficar preso a essas coisas e atrapalhar o nosso próprio processo. Por quê? Porque tudo que a gente faz que não está em linha, alinhado à nossa essência, à energia correta, gera uma outra coisa no nosso campo vibracional. Então você vai vibrar uma coisa de ilusão, ilusória. E aí quando você entra no campo da ilusão, da expectativa, você pode virar algo para você que você vai acreditar que é de lá, do seu superior, mas não é. Então aí vem o auto-engano. Por quê? Porque existem outras energias dentro dessa expectativa que podem te levar a falar, não, é por aqui, e aí você sai do caminho. Então, as energias que a gente tem que tomar cuidado, uma delas é essa da expectativa, porque ela mina todo o nosso trabalho, né? Faz com que a gente fique, muitas vezes, esperando, né? E aquilo não acontece, né? Então, a outra que nós temos que evitar são energias da dúvida, né? Então, a sensação de que nada acontece. Então, isso tem muito claro, né? Muitas pessoas colocam, mas não está acontecendo nada, né? Então, essa sensação também vem porque os nossos corpos, eles estão o tempo todo, agora, intensamente sendo trabalhados pela energia superior, pelo nosso eu superior, pela nossa alma. Porque eles têm que estar alinhados energeticamente. Então, eles têm que caminhar fazendo a ação assertiva, a ação correta, e não mais a ação compulsiva, a ação aleatória. Então, nesse alinhamento, muitas das coisas que a gente fazia, deixa de fazer. E aí entra essa questão da dúvida. O que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer? Né? Então, essa energia da dúvida tem que ser entregue ao eu superior. Fala, eu não sei, eu entrego, porque eu não sei o que fazer. Eu tenho que entregar essa energia para transmutar essa energia em ação assertiva. Então, se eu tenho esse movimento interno que eu não sei, eu estou colocando em xeque o processo. Ou seja, eu estou colocando em dúvida o processo. Eu estou duvidando do meu superior. Então, é como se eu estivesse duvidando de Deus. Eu estou duvidando que Deus está criando uma nova realidade. Mas como será? Será? Então, isso abre caminho para pessoas e situações que nada tem a ver com o processo evolutivo e que são justamente essas movimentações que querem que você faça isso. Então, é aquele parente, né, que chega e fala assim, mas o que você está fazendo? Né? Do que você está falando? E coloca em dúvida o seu processo espiritual, o seu caminho espiritual. Né? Então, muitos mestres, aí os mestres ascensos, os mestres, os mentores, né? Muitos instrutores sempre colocam a mesma coisa, né? Ou seja, o caminho espiritual, ele é completamente, você tem que estar completamente disciplinado no caminho espiritual. Então, exige a disciplina, não a rigidez, mas a disciplina que é a fé inabalável, a convicção de que você está no caminho superior, porque você foi colocado aqui, né? Você é Deus em ação, né? Somos co-criadores, cada um de vocês é Deus em ação, vós sois deuses, como disse Jesus. Então ninguém pode dizer, mas, né? O que é isso? Então a gente sempre é testado, sempre passa por essas situações para que a gente se fortaleça. Então você se mantém ali e retira essas energias, né? Transmuta essas energias, porque essas energias são humanas. As energias humanas, não da consciência humana mais elevada, mas da consciência humana de terceira dimensão, são aquela que, não, isso não pode ser, existe vida, sim, existe vida. Esses questionamentos superiores existem justamente porque são os seres que não querem evoluir, que não querem que o planeta se torne um planeta sagrado,
Gente, o planeta está caminhando para se tornar um planeta sagrado. Como é que pode existir a energia da dúvida? É incompatível. Incompatível. Né? Então, o caminho espiritual é fé inabalável. O que é a fé? É a convicção de que eu sinto Deus em mim e acabou e ponto. Como vai se desdobrar isso? Como vão ser as ações? Você vai seguir o seu coração. E sempre vai estar fazendo aquilo que o seu coração te guiar. Então você vai estar sempre fazendo o melhor que você pode para você e, consequentemente, para os outros. Então você vai estar seguindo aquele mandamento primeiro, que a gente falou em alguns momentos também, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você está imbuído dessa energia, está fazendo esse trabalho, não tem como você ter essa energia no meio do caminho, porque aparentemente está tudo muito parado, porque não está. A energia nunca para. Ao contrário, ela se acelera quando a gente começa a entrar num outro nível de consciência. Então, quando a gente passa de um ponto, é como se tivesse, né? A gente tem um gráfico, uma curva, né? E ela vai subindo, esse ponto vai subindo, que é a nossa consciência. Ela vai subindo. Ela pode se acelerar ou pode parar e estagnar de acordo ao nosso próprio movimento. Então, a nossa mente, ela pode paralisar o processo. Por quê? Porque ela começa a colocar coisas que não são. Então, o processo ascensional é a retirada da mente da frente, é o nosso exercício de estar no estado de presença. Quando a gente está presente, a gente está na consciência. Então, eu estou falando aqui, eu estou na consciência, mas obviamente que eu tenho que, né, pensar, trazer informação, mas está tudo conectado. Eu não estou pensando, será que vai dar? Será que não vai ser? Isso são as coisas humanas que a gente tem que tirar, transmutar do nosso ser, obrigatoriamente, né, entre aspas também, para que a gente consiga ter esse processo fluido. Agora, esse momento que a gente está é um momento fantástico. Por quê? Porque as energias estão tão elevadas que a grande maioria dos seres que estão nesse processo vão começar a receber as informações diretamente do seu eu superior. Não é? Então você começa a trazer isso. Por quê? Porque você tem que trazer isso. O que acontece? Nossa melhor versão, né? Então, a gente está na nossa melhor versão, mas o que a nossa melhor versão é? Qual que é o nosso arquétipo, nossa origem? Então, aqueles que estão caminhando para isso vão começar a receber as energias, as informações e tudo isso para ser aquilo que eles vieram ser. Então, é inevitável manifestar através do nosso veículo a nossa consciência. Então, as energias que a gente tem que tirar, né, transmutar da expectativa, né, principalmente. E essa energia de dúvidas, será que parou? Não parou? Você que parou. Parou por quê, né? Você que parou. Né? A energia não para, a energia continua. Então, se a gente entrar num ponto, você entra, existem vários níveis que você pode se manter, obviamente na nossa fisicalidade que a gente comporta, né? Ou seja, que a gente consegue manter naquele nível de consciência. Você vai manter naquele ponto para cima, nunca para baixo. Então você vai a esses pontinhos, né, que vão sinalizando que o nível que a consciência está indo, né, que ela está vivendo, você vai manter esses estados. Então as coisas, as ações, tudo que você tem que fazer vão vir através desse movimento que você está fazendo de entusiasmo, de alegria de viver. Então você vai fazer um movimento que tem tudo a ver com a sua consciência. Você vai falar algo que está sendo trazido para você. Você vai manifestar algo fisicamente que é necessário. E assim. Então você vai criando criativamente, conscientemente, a sua realidade. Então esse é um momento onde isso está no ápice aí, né, de abertura desses canais para a gente receber essas informações e manifestar essas novas realidades de quem somos.
Por quê? Porque na nova Terra não existem personagens, gente. Não tem personagem. Ninguém vai estar investindo em ser o melhor do mundo, nada disso. Ninguém vai investir, olha, esse empresário é o melhor do mundo, que faz isso ou aquilo, e todo mundo aplaudindo. Não, são seres que estão aqui para se tornarem, se transformarem, ou relembrarem, né? Porque eles não estão se tornando, eles são, só estão relembrando que eles são seres divinos. Todos. Todos. Absolutamente todos. Então, o que é um ser divino? Você vai sair de um ser humano para um ser divino. Então, o que foi o ápice da consciência humana, né? Por isso que houve o atraso no processo evolutivo, porque a consciência humana da humanidade não chegou no melhor dela, né? Ela não chegou porque amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, de alguma maneira, não foi cumprido 100%, né? Foi cumprido por alguns. Então, para chegar na consciência, transcender essa consciência humana para uma consciência cósmica, que a consciência cósmica é a divina. Então é necessário um processo, é necessário um movimento que nós vamos fazendo conscientemente, por isso que a gente ajuda que essa sinalização, que esse movimento vá subindo, porque a gente se ajuda, a gente permite, a gente fala, ok, tá, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? E aí a gente vai escalando, né? Essa montanha, a gente vai se tornando mais consciente de quem somos e vai permitindo receber esse amor superior. Né? Porque o planeta inteiro e as relações humanas passam a ser relações divinas, onde as pessoas vão colaborar umas com as outras. Mas esse movimento que a gente está agora não pode quebrar essa corrente. Então, todos nós que estamos nesse movimento agora, temos que nos manter nesse movimento, firmes. Por quê? Porque as correntes energéticas, elas vão se fortalecendo com os seres que estão fazendo o processo ascensional, que estão juntos, que estão colaborando uns com os outros. Então, isso fortalece e puxa todo mundo para cima. Não é um que puxa todos, mas os pioneiros puxam, porque eles começaram a fazer isso antes, né? Então eles começaram a fazer lá atrás. Então eles começaram, mesmo que de forma invisível, porque ninguém nem podia participar sobre essas coisas de naves e nada, ninguém podia nem falar sobre isso, já estava sendo feito, estava sendo construído esse caminho de alguma maneira para que outros pudessem adentrar. Então todos nós que estamos unidos nisso, temos que nos manter nessas correntes sem nenhum questionamento. Não que a gente não questione coisas que a gente está fazendo, sim, você questiona assim, as coisas que você está fazendo para você melhorar, mas nunca o processo divino. Porque o processo divino é divino, né? Então a gente não pode questionar isso, né? A gente vai questionar, não, Deus, questionar Deus. Vou falar, não, Deus, o que você quer? eu quero diferente, né? Então isso a gente não tem como. A gente só tem que se render a isso, seguir e se manifestar. O que é se manifestar? É estar aqui ou estar onde tem que estar, onde o eu superior colocou, para levar isso para as outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber. Né? Então, o que aconteceu no planeta? Por falta de conhecimento, as pessoas ficaram vivendo de uma maneira totalmente fora da realidade. E aí, para ajustar a realidade, custou e está custando muitas vidas, muitas almas. Por quê? Porque para entrar nesse fluxo, não é... Se saiu demais, quanto mais sai daquilo, mais difícil voltar. Então, o caminho de retorno é o caminho da gente retornar, se render, se entregar ao processo, confiar e fé inabalável. Gratidão.